estarmos em estado de graça. Não é a ação social por si. Eu acredito nisso e os pobres é tudo. Não, Deus é tudo. Deus é tudo. E por Deus ser tudo, e por Ele se fazer tudo no pobre, o pobre também é tudo para nós. Não vem primeiro mais abandonado, mais excluído, mais desprezado, mais injustiçado. É Deus que nos leva até Ele. É essa a experiência, sabe? E no início da ação social da APA, né, vamos dizer assim, o Lumen sempre teve essa expressão do carisma muito forte, o Natal Branco. Mas a APA, esses projetos que existem hoje, a gente participou ali do início, em 99, no ano 2000, e era isso, a vivência era essa. Éramos jovens assim de 15 anos, que tinham acabado de entrar no Lumen, que queria ter uma experiência profunda com Deus. Olha só a sede que a gente tinha primeiro, antes de tudo. Era ter uma experiência profunda com Deus. Então a gente queria estar junto todo o tempo. Todo o tempo. Eu, a Raquel, o Fernando, o Deusene, a Julieninha, a Débora Penosa, a Juliana Freitas. Quase todos estão no Lumen ainda. Quase todos estão no Lumen ainda, porque a experiência... O Renan, quando se afastou um tempinho, eu sempre dizia para o pessoal, eu tenho certeza que ele vai voltar. Ele já estava afastado já assim, uns 2 anos assim, do Lumen. A gente sentia falta, mas eu dizia, eu não tenho a menor dúvida que ele vai... Rapaz, mas ele está meio frio. Eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar. Porque ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, eu estava do lado dele. Estava do lado dele quando ele viu Jesus. Então não tem mais como. Não tem mais como voltar. O Luiz está ali. E a nossa sede era essa. Era a sede de ir ao encontro de Deus. De mergulhar em Deus profundamente. É engraçado que naquela época, até hoje ainda é assim, e quanto mais tempo a gente volta para trás, mais a gente vê aquela cisão assim na igreja, da renovação carismática e da teologia da libertação, né? Então, e a gente, com certeza absoluta, inspirado por Deus, porque as raízes da obra Lumen depois foram discernidas, que tinha muito do focolário, muito da renovação, e muito da sede de justiça pelo pobre, não explicitamente teologia da libertação, mas muito da essência que esse movimento foi fundado no início dele. Depois alguns problemas foram acontecendo lá. Mas, inspirados pelo Espírito Santo, a gente queria o tempo todo estar com os povos, o tempo inteiro. E a gente queria o tempo inteiro beber também da renovação. A gente era do Alião e do Quírios, em 99, no ano 2000, e os nossos coordenadores nem gostavam da renovação, porque o Lumen tinha tido uma experiência não muito bacana ali com a renovação. Algumas coisas que o Lumen ele não se identifica tanto. Então foram experiências que para as pessoas ali na época, em 97, 98, foi um pouco assim de fora para dentro. Então ficaram algumas marcas aqui. E a gente pegou essa época que a gente queria. Não que o Lumen fosse da renovação, mas a gente queria beber da renovação. A gente queria ter as experiências na Canção Nova, no Shalom. A gente queria beber. Então a gente se reunia fora do Alião e do Kids, lá em casa, com a minha mãe. A gente se reunia direto lá. Fazia um altar em cima do aquário e fechava tudo, a gente transformava numa capela, no quarto. E todo mundo usando os dons, a gente queria usar os dons mesmo. A gente queria usar os dons mesmo, a gente queria Deus, era uma sede de Deus profunda, imensa, sabe? Na fraternidade a gente queria estar junto. A gente queria comungar, adorar, a gente queria rezar junto, a gente queria estar junto. E queria estar o tempo inteiro com os pobres juntos. Porque a gente sabia que Deus estava lá. E que ali tinha um segredo enorme da presença de Deus ali. Um tesouro preciosíssimo, que para nós não fazia sentido nenhum na nossa caminhada. Apenas rezar, comungar, adorar. E saber que o nosso Cristo, que a gente comunga, que a gente adora, que a gente reza, que a gente ama, está sofrendo encarnado ali naquela esquina, naquela praça, naquela rua, naquele hospital, naquela comunidade, sendo injustiçado. Não tem os direitos que a gente tem, não tem as oportunidades que a gente tem, sofrendo um sofrimento tremendo de injustiça, de desigualdade. E a gente sabendo que ali era esse Deus que a gente tinha tanta sede, que a gente amava tanto, que a gente tinha se apaixonado por Ele. Era Ele ali, encarnado, vivo, ressuscitado, sofrendo, sentindo a mesma dor que aquela pessoa sente. Não é como se fosse. A igreja diz
diz que ele instituiu a presença dele nessas pessoas. E nós, quando nós sofremos, quando nós somos os abandonados, quando nós somos os excluídos, quando nós somos os injustiçados, quando nós somos os esquecidos, nós somos o próprio Cristo, encarnado, vivo, sentindo a sua dor, sentindo o seu sofrimento, a sua tristeza, a sua angústia. É nesse momento que ele se encarna em nós, que ele sente na alma, com toda a sua divindade, mas também com toda a sua humanidade. Vou pegar até um livrinho aqui que chama A Pobreza, do Raniero Cantalamessa. Ele é o formador da Casa Pontifícia. Então não é a gente que está falando isso aqui, não é a gente que está partilhando isso aqui hoje. O que eu vou ler aqui é escrito pelo formador do Papa. Foi quem formou João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. É o formador da Casa Pontifícia no Vaticano há muitos anos. É ele quem diz aqui nesse livro que a igreja instituiu, que Jesus instituiu, que a igreja reconhece, afirma, tem certeza, confirma que Jesus instituiu a presença dele no que mais sofre, no pobre, da mesma forma que instituiu na Eucaristia. Na Eucaristia, de uma forma ativa e passiva. Tudo que emana da Eucaristia é graça de Deus. Nem tudo que emana de um pobre, de um esquecido, de um abandonado é Deus agindo. Mas tudo que ele recebe é o próprio Deus recebendo. Se você vira o rosto, você virou o rosto para Deus. Se você beijou, você beijou Deus. Se você finge não existir, você fingiu que Deus não existia. Se você ignora, você ignora Deus. E aí ele lembra, ele dá alguns exemplos muito lindos da igreja. São João Crisóstomo, numa página famosa que a igreja inseriu na liturgia das horas, escreve: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que ele seja objeto de menosprezo entre os seus membros, isto é, entre os pobres, desprovidos de pano para cobriça. Não honres aqui na igreja com tecidos de seda, ao passo que lá fora não lhes dá cuidado algum, quando passa frio e está nu. Que vantagem queres que Cristo tire, se a mesa do sacrifício está repleta de vasos de ouro, quando depois morre de fome na pessoa do pobre? Primeiro saciam o esfomeado, e só depois ornam o altar com as sobras. Oferecer-lhe-ás um cálice de ouro, e não lhes dará um copo d'água? Que necessidade há de enfeitar com véus de ouro o seu altar, se depois não lhe ofereces a roupa necessária? Por isso, enquanto adornas o ambiente do culto, não feches o teu coração ao irmão que sofre. Este é um templo vivo mais precioso que aquele. Quem fala aqui é um bispo, por isso é como se dissesse: deixem de me trazer ofertas, levem-nas aos pobres, depois se sobrar a mim. Aí dá outro exemplo. Pascal, que exprimiu essa mesma certeza da presença de Jesus no pobre, quando ficou doente pela última vez, não podendo receber o viático porque não conseguia reter mais nada, pediu que lhe trouxessem ao quarto um pobre, para que, não podendo comungar na cabeça, pudesse ao menos, dizia, comungar no seu corpo. Forte, né, pessoal? Ele tocou nessa experiência. É de acreditar tanto, pessoal. É de você sentir tanto que você viu ali o Pascal. Não podia mais comungar, então queria tocar um pobre para comungar tocando em Jesus. Ele queria tocar em Jesus. Não é como se fosse Deus. É Deus ali. Eu compartilho com vocês aqui hoje que nesses 16 anos de caminhada, as experiências mais fortes que eu tive com Deus foi assim, foi na rua, foi numa esquina, foi numa praça, foi olhando dentro dos olhos daquele irmão. Graças a Deus já tive várias experiências de retiro e tudo mais. Como eu disse para vocês aqui no início, a gente tinha que estar em oração direto e a gente queria estar em oração o tempo inteiro. Claro, com equilíbrio na vida e tudo mais, em todos os setores da sua vida. Mas a gente queria estar em Deus o tempo inteiro. E estava, graças a Deus. O Alegrai-vos, ele nasceu assim, ele foi fundado assim, o Jesus nas ruas. Todos os projetos das comunidades, as missões fora. Experiências inesquecíveis. E parece que eu estou olhando hoje
Deus olhar para mim. E essa sede vem dessa experiência. Eu repito, não é porque tem na Bíblia, porque o santo viveu, aquele santo viveu. Não, nós vivemos, nós tocamos. Nós vimos Jesus olhar para nós. Deus olhou para mim, me tocou, sorriu para mim. Teve uma vez que a gente estava lá, todos nós lá no meio da rua, e aí o irmão disse assim, ele achou umas moedas lá, não sei aonde, lá no lixo, ele estava revirando um lixo. Aí ele disse assim, tá vendo isso aqui? Vocês não vão viver para ganhar isso aqui. A gente já sabia, a gente já tinha tido outras experiências, que a forma como Jesus fala através deles. Vocês não vão viver só para ganhar isso aqui. Porque a felicidade não está só em ganhar isso aqui. E a gente naquela época assim, de 16, sei lá, 17 anos, decidindo as coisas da vida, né? Escutando Jesus falar aquilo pra gente através de um povo que revirava o lixo. Meu Deus do céu, que dia incrível, sabe? A gente se abraçava, a gente se alegrava. Jesus falou com a gente. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. E aí você se apaixona mais ainda por Ele, porque você entende quem é Deus. A humanidade pensa que Deus é simplesmente um ser grandioso que toma conta do mundo, que faz o que Ele quiser. E aí quando você precisa dele, você pede as coisas para Ele, porque Ele pode dar. Sim, Deus é isso também. Ele pode dar tudo o que você precisa. Pedi e recebereis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Ele pode dar tudo o que você precisa. A sua saúde, da sua família, dos seus amigos, dos seus queridos. Tudo que a gente pede, Ele pode dar. Mas hoje a humanidade resume Deus a isso, ao Papai Noel. E aí quando você não precisa de nada, tchau Deus. Aí quando você precisa dele, Deus. Você não precisa mais dele, aí começou um namoro, tchau Deus. Aí você passa, conseguiu um emprego, está ganhando dinheiro, tchau Deus. Aí você está desempregado, meu Deus. Aí a pessoa terminou o namoro com você, ele traiu, meu Deus. Aí você começa a namorar com outra pessoa, tchau Deus. É assim, cara, infelizmente a gente vê isso todos os dias. E quem é Deus? Porque se Deus for só o Papai Noel, cara, eu não sou apaixonado por Ele. Um Deus que você vai só sugar as coisas, pedir as coisas, eu preciso. Até mesmo espiritualidade. Eu procuro Deus porque eu quero ter espiritualidade. Porque eu quero ter espiritualidade, eu quero ser uma pessoa com muita formação e com muita espiritualidade. Eu não sou apaixonado por esse Deus, não. Eu sou apaixonado por um Deus que eu descobri, que é capaz de se encarnar naquele que sofre. Ele não apenas se sensibiliza com a dor da humanidade, ele se encarna. São Pio, que talvez foi o homem que mais sentiu as dores de Cristo, que recebeu as chagas. Ei, cara, estava até lembrando das chagas aí, olha o teu perto. São Pio recebeu as chagas com 30 anos de idade e carregou essas chagas por 50 anos. Vocês sabem o que é passar 50 anos? Uma vez perguntaram para ele, Padre Pio, dói? Ele disse, pegue um prego dessa grossura, enfie no seu punho e fique rodando ele o dia inteiro. 50 anos sentindo isso. Ele disse que teve uma experiência. Por isso que ele fundou um grande hospital, Casa de Alívio do Sofrimento. Porque ele disse que ali ele ia aliviar as dores de Jesus. Era um hospital para os pobres. E aí ele dizia que Jesus estava 2 vezes nesse hospital, no doente e no pobre. Então foi a melhor forma que ele encontrou de aliviar o sofrimento de Cristo. Ele aliviava 2 vezes ao mesmo tempo. Esse foi o entendimento dele. E numa oração, uma das experiências místicas que ele teve, Jesus apareceu para ele e disse, meu filho, não deixe o mundo acreditar que eu fui crucificado apenas há 1960 anos atrás. Eu estou sendo crucificado todos os minutos, todos os segundos, em toda a humanidade que sofre, que é injustiçada, que sofre, que chora. Eu estou sendo crucificado de novo. Então Jesus toma para si as dores de toda a humanidade que sofre ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Todos os segundos. Agora ele está sofrendo. Agora ele está no corpo de uma idosa
em uma comunidade, sofrendo. Eu conheci uma idosa lá na 31 em Berlim esses dias. A gente foi chamar para um grupo de idosos. Tinha chovido lá, a água estava batendo perto do joelho na casa dela. Ela estava sozinha chorando. A gente foi lá, o Luiz e a Dona Isaura, para chamar ela para o grupo. E ela não tinha um fósforo para acender um fogão e estava chorando porque o filho também maltrata ela. É Cristo. É Cristo ali, é Jesus ali. Às vezes a gente vê assim, as pessoas, tem alguém na família que passa por alguma coisa, aí funda um movimento, né? Movimento fulano de tal. Porque o filho dela passou por aquilo, então agora ela quer dar a vida por aquelas pessoas, né? E o que é ser cristão? Todos não somos irmãos, não? E se fosse a sua mãe no lugar dessa idosa que eu acabei de falar? Como seria o seu sentimento diante disso? De que forma você ia se revoltar? Não no sentido ruim, mas no sentido de se prontificar e ir ao encontro. De sair da sua vidinha, muitas vezes voltada para você mesmo, para suas coisinhas ali, e ir ao encontro da sua mãe. Ou você deixa a sua mãe lá nesse estado, com a água batendo no joelho. Se ela precisa de um fósforo ali para comer, você deixa ela sem fósforo. Aí tem um outro filho que bate nela. Deixa ele bater na minha mãe, não tem problema não, ela merece ser espancada mesmo. Aí não tem banheiro na casa dela, ela tem que andar vários e vários metros para defecar de noite. Deixa ela sem banheiro mesmo. Vou cuidar da minha vida, ela cuida da dela. Seria assim? Nunca, né, pessoal? Eu duvido que alguém aqui seria assim. No Evangelho de hoje, Jesus fala quem é a mãe e os irmãos dele. Quem faz a vontade do Pai. É a sua mãe ali. Eu queria lhe dizer hoje que essa senhora lá da 31 é a sua mãe. É a sua mãe no Evangelho que a gente acabou de ler. Uma criança, lá do Ciranda do Aprender, que a gente perguntou: o que você vai ser quando crescer? Bandido. O quê? Bandido. Aí a gente começou a entender um pouco a história dele. Traficantes aqui da comunidade, pessoal que vende droga. O que são aquelas pessoas ali? A gente queria os piores mesmo, são esses que a gente mais queria. São os que mais precisam. Vamos chegar junto deles. Eu estava marcando com o Luiz e no dia seguinte ir pro racha dos caras. E a gente foi para tentar ficar mais amigo deles ali e puxar eles, né? Só que não precisou não, cara. Tinha um dos alunos dele, vende droga. Vende droga e faz coisas piores. Ele chamou o menino para ir para a adoração, o menino foi. Eu saí da sala, o menino estava lá. E a gente sabia, a gente conhece. Estava lá diante de Jesus, o tempo inteiro, olhando para Jesus naquela adoração. O menino sem perspectiva nenhuma, a mãe é traficante, é prostituta, a gente conhece. Todos os outros irmãos vendem droga. Qual a perspectiva dele? É Jesus, esse menino é Cristo. É o próprio Cristo do Evangelho. Se fosse o seu filho nessa situação, né? Tem algumas mães aqui, né? Se fosse o seu filho. Eu tenho 2 filhos e quando eu penso nisso, cara. Se fosse o seu filho sendo abusado sexualmente, sendo inserido na droga, e você só pudesse assistir, você ficasse do lado de um vidro e você não pudesse entrar e você visse as pessoas fazendo tudo isso com o seu filho, como é que ia ficar? Que nível de indignação, de vontade de ir ao encontro ia nascer dentro de você? É o seu filho. É o seu filho que está ali. Morreu um dia desse lá no Janduru Sul, né? Né, pessoal? Morreu um meninozinho lá do que chutou a parede. E aí eu estou lembrando dessas histórias agora. Chutou a parede. Chutou a parede e o dedo dele inchou. A Juliana sabia melhor assim os detalhes. Mas aí o dedo dele inchou, ele teve um problema, ele foi pro médico. O médico liberou uma vez, aí liberou de novo. Passou até um remédio
remédio lá, que talvez tivesse resolvido o remédio. Aí deram R$5 para a mãe comprar o remédio, ela comprou uma pedra de crack, não comprou o remédio, o menino morreu. Um chute na parede. Quem é esse menino? É Jesus. Esse menino é Jesus. É o próprio Cristo ali. Injustiçado, abandonado, esquecido. É Cristo ali. E aí você pegar um menino desse, pegar aquele lá que eu falei que agarra no pescoço da mãe, da tia, e beija, e abraça, e fica agarrado, e quer estar junto dela. É Jesus, você imagina, é Jesus me abraçando. É o menino Jesus me abraçando. É essa a experiência. Você não está abraçando uma criança ali daquela comunidade. Você não está abraçando um irmão de rua ali da Praça do Ferreira da Cal. Você não está abraçando uma idosa no hospital. Você não está abraçando aquela pessoa. Você está abraçando Cristo. Deus está abraçando. O menino Jesus está pendurado no seu pescoço, beijando você e dizendo muito obrigado. Muito obrigado por aliviar a minha dor. Muito obrigado por me beijar. Muito obrigado por me amar. Muito obrigado por aliviar o meu sofrimento, a minha sede que eu tenho de justiça. Que a vontade de Jesus é tão grande, e ao encontro dessa criança, daquele jovem lá que foi adorar o Santíssimo porque o Marquinhos chamou. Jesus já estava há tanto tempo esperando que alguém chamasse aquele menino para adorar Jesus, para adorá-lo, para ter uma experiência com ele. Ele estava há tanto tempo esperando uma tia, para beijar aquela outra criança, para abraçar aquela criança e fazer com que ela seja amada. Porque ela sendo amada, ela vai poder amar. Que aquele centro social fosse construído e as crianças agora podem ter esporte, lazer, cultura, educação, profissionalização, evangelização, amor, Deus. De domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite. Deus. Dignidade, educação, esporte, lazer. Deus, tudo isso é Deus. A sede de Deus, o desejo de Deus era tão grande de fazer isso. É por isso que ele se encarna. Muitas vezes, pelos cristãos não escutar a voz dele, ser um instrumento dele, eu acho que a forma dele conseguir concretamente se compadecer e viver aquele sofrimento, já que ele não pode resolver entre aspas, porque nós somos livres e a gente decide se a gente vai ou se a gente não vai. É como o Regis falou, o convite foi feito, vocês estão aqui. Por que vocês estão aqui? Vocês escutaram uma voz diferente. Uma voz ressoou dentro de vocês. Deus chamou vocês. Deus trouxe você até aqui. Na sua liberdade você escutou a voz de Deus, você correspondeu ao chamado dele e você está aqui. Na sua liberdade você vai continuar escutando a voz dele ou não. Na sua liberdade você vai continuar sendo um instrumento dele ou não. E por Deus nos dar a liberdade, muitas vezes nós não correspondermos, ele se encarna. Eu não vou conseguir resolver o sofrimento desse meu filho, mas eu vou sofrer junto com ele. Cada dor, cada angústia, cada tristeza, cada desprezo, cada açoite, cada abuso, cada abandono, cada solidão, eu vou sofrer tudo com ele. Vai ser a minha carne sofrendo com ele. Esse é Deus. Quando a gente vai conhecer esse Deus, não porque ouvimos falar, não porque alguém contou, mas porque eu toquei, porque eu abracei, eu tinha certeza que era o menino Jesus. Aquele irmão falou tudo que eu precisava. Aquele irmão olhou para mim de um jeito que o olhar dele entrou na minha alma. Parece que foi incendiando tudo dentro de mim. Porque você vê um bêbado, um drogado. E é esse que Deus escolhe. Recentemente lá no centro social, a gente estava fazendo um coquetel solidário. Sempre nesses eventos gerais do Lume a gente gosta de ter Jesus Eucarístico, né? Porque o nome é consagrado ao coração eucarístico de Jesus. A nossa missão é ser Eucaristia para o mundo. Então a nossa vocação está intimamente ligada à Eucaristia. Mas como era um evento assim mais social, tinha pessoas de outras religiões, e era para poder, era tipo chá de casa nova lá do centro social, a gente não ia fazer uma adoração ali naquele momento. Que fosse mais conhecido, que o mundo
mundo apostava mais, mas Deus escolhe sempre os que menos aparecem. Deus escolhe sempre os últimos. Essa é a forma de Deus de escolher as pessoas. Se a igreja inteira assume esse dinamismo, ele só era conhecido por viver nas favelas ali, lá da Argentina. O trabalho dele era esse. E quando ele foi o coordenador máximo da companhia dos jesuítas, ele resolveu sair e entregar o seu cargo para servir os alunos seminaristas nos refeitórios e para cuidar dos pobres nesse lugar. Aí as pessoas questionavam ele: mas você era o coordenador da companhia dos jesuítas, você devia estar se formando para ser um bispo, um cardeal, o que você está fazendo aqui? Servindo aluno em refeitório? O que você está fazendo aqui cuidando dos pobres, ao invés de você estar se formando para ser uma grande referência na igreja? Ele falou: os pobres é que me ensinam. O que você não está estudando, aprendendo? Quem mais me ensina são os pobres. Ele era feliz assim. E ele disse que é uma dor para ele ser o Papa. É uma dor para ele isso. Ele preferia 1000 vezes mais. Ele era muito mais feliz ali escondidinho. Tanto que dizem, né, já bateram algumas fotos, ele saindo escondido lá para ficar com os irmãos de rua. Ele sai escondido, né? E aí vai lá. Ele não quer deixar de tocar. Não é só anunciar, não é só dizer que é assim, que Jesus gosta assim, que Jesus vive assim, não. Ele quer tocar, ele faz questão dele tocar. Ele faz questão dele sentir. Ele sente falta, ele quer olhar Jesus. Eu vi uma foto, eles falam lá de Assunção, eu vi uma foto do Papa olhando para uma idosa. A idosa toda, sabe, aqui acabadinha, sofrida assim, olhando para ele e o Papa olhando para a idosa. É Jesus olhando para Jesus ali. Com toda certeza absoluta, ele sabe que é Jesus. Ele quer ser olhado por Jesus. Ele quer reviver as experiências que ele sempre viveu. Se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Não é distinção de pessoas, todos devem ser evangelizados. Mas a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara, não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm como te retribuir. E olha essa parte: não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Ah, mas é também o pobre, é também não sei quem. Não, ele está dizendo aqui quem é, quem são os preferidos. Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem essa mensagem claríssima. Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. E a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. E no Evangelho Gáudio, ele repete isso talvez umas 100 vezes. A gente fez até um livrinho tirado do Evangelho Gáudio, com todas as vezes que ele pede isso, que ele nos chama a viver isso. Esse livrinho foi entregue até no Retiro de Líderes da Ação Social no ano passado. Tem pelo menos 100 citações do Papa Francisco no primeiro documento que ele fez, que o tema não era esse. Pedindo, convidando os cristãos, os católicos a viver essa experiência. Que ele abraçou Jesus, que ele beijou em Jesus e que ele foi amado por Jesus. Porque a experiência é essa: é você amar Jesus e ser amado por Jesus. É Jesus amando Jesus. Você é um canal, um instrumento profundo de Jesus nessa hora, porque você sacia a fome que Jesus mais tem, que é de ir ao encontro. É ir ao encontro. E você sacia a sua sede, porque você tem sede de Deus. E você, um momento profundíssimo de você ser amado por esse Deus. Um Deus que olha você e diz obrigado porque você entendeu.
sorri para você, que beija você e que abraça você. E é nesse momento que Francisco entendeu a razão da vida, a existência da vida, o motivo dele ter sido criado. Ele que buscava incansavelmente a felicidade, através do poder, do status, do prazer, das mulheres, das orgias, das festas, de tudo. E era uma busca incansável, porque ele queria ser feliz. Nesse momento ele descobriu. Por isso que ele fez o que ele fez e viveu da forma que ele viveu. Porque ele teve essa experiência. Uma experiência